O tópico que vamos passar é a valorização dos subprodutos, agora derivados dos frutos secos, e vamos ter a Eliana Jerónimo, que é investigadora do CEBAL, lá está, e também fazendo parte do MED, e é responsável pelo grupo de valorização de agroalimentos no CEBAL. Então é sobre a utilização da capota da amêndoa na alimentação animal que eu vos vou falar. Esta parte do fruto corresponde, podem ver aqui nesta imagem, a cerca de 50% do peso do fruto total. Entre variedades há diferença nesta proporção, entre publicações também encontramos diferenças na proporção da capota da amêndoa relativamente ao peso total do fruto, mas de uma forma geral anda pelos 50%, ou seja, há uma grande quantidade do fruto que é um subproduto e que merece a nossa atenção e que achamos que deve ser valorizado e tem características muito interessantes para a sua valorização, nomeadamente nesta área da alimentação animal. Eu agora vou-vos mostrar só um vídeo para quem não tem muita noção como é que é o processo de obtenção deste subproduto. Eu, antes de começar a trabalhar com a capota da amêndoa, nem nunca me tinha passado pela cabeça como é que era obter, então nós preparamos um vídeo para mostrar um bocadinho como é que é o processo e como é que é obtido. Antes de avançar, queria também só agradecer à Eduarda Figueirinha pela disponibilidade e por nos ter recebido para a recolha destas imagens. Ou seja, este monte de biomassa que vimos no final é essa biomassa que nós queremos valorizar e com que temos trabalhado. E este trabalho que nós desenvolvemos com a capota da amêndoa insere-se num grupo apacional, que é o SubPromais, que é coordenado pela engenheira Teresa Dentinho do INIAV, no Polo de Santarém do INIAV, que está muito focado na utilização dos produtos agrícolas e agroindustriais na alimentação animal, em que numa primeira fase fizemos um mapeamento dos subprodutos existentes no Alentejo e no Batejo, aqui ficamos só nestas duas regiões, dada também a localização geográfica dos parceiros envolvidos no grupo apacional, em que pretendíamos identificar quais os subprodutos existentes, qual é que era a disponibilidade ao longo do ano e as quantidades que eram produzidas. Fizemos, numa fase posterior, a caracterização do ponto de vista da composição química e do valor nutricional
desses subprodutos. Foram feitos alguns trabalhos em termos de caracterização, de conservação, porque muitos destes subprodutos são ricos em água, o que leva a problemas de conservação. Eles são muito depressíveis, facilmente se estragam, e foram feitos alguns trabalhos nessa área, e depois aplicamos alguns desses subprodutos, aqueles que nos pareceram mais interessantes, nomeadamente a capota da amêndoa. Não era um dos que tinha sido identificado inicialmente no projeto, mas dado a quantidade que existe atualmente, pelo menos aqui no nosso território, e a sua composição química e valor nutricional, também o enquadramos neste projeto, e estamos a utilizá-lo em dietas para animais, em ensaios, e depois nesses ensaios fazemos toda a avaliação da produtividade e da qualidade dos produtos obtidos. Um dos resultados deste grupo operacional SuproMais, é a construção das primeiras tabelas da composição química e valor nutricional de subprodutos e de matérias-primas para a alimentação animal. Quem é desta área da produção animal, quando queremos ter valores da composição química de matérias-primas ou mesmo de subprodutos, temos que recorrer a tabelas estrangeiras, ou da FEDNA, ou do INRA. Não havia nenhumas tabelas nacionais. E este projeto permitiu isso, e já está disponibilizado no site do SuproMais, aqui na zona da base de dados, nesta janelinha que diz base de dados de alimentos. Podem clicar e depois podem escolher pelos grupos ou selecionar ou inscrever aqui o nome do subproduto ou da matéria-prima. Conseguimos colocar nesta plataforma tanto subprodutos como outras matérias-primas. E, por exemplo, procurando pela capota da amêndoa, vamos encontrar já alguns resultados. Ainda não temos muitas amostras, mas o objetivo é que estas tabelas sejam alimentadas de uma forma contínua, para que tenhamos maior número de resultados, para que tenhamos mais informação, e para além dos parâmetros químicos, seja da análise proximal normal que se faz quando fazemos a caracterização destes de matérias-primas ou de subprodutos do ponto de vista da utilização na alimentação animal, temos também aminoácidos, ácidos gordos e os minerais. Esta tabela é de acesso livre e gratuito, qualquer pessoa pode aceder. Eu queria só falar aqui um bocadinho sobre a composição química e valor nutricional da capota da amêndoa para a utilização na alimentação animal. Eu não pretendo ser aqui muito exaustiva na descrição da composição química, mas chamar a atenção para alguns aspectos que podem ser relevantes para quem já está a utilizar ou para quem pretende vir a utilizar a capota da amêndoa. Pelo que nós conseguimos apurar, já há produtores pecuários que já utilizam este subproduto, mas parece-nos que há aqui aspectos que são muito relevantes e para os quais eu vou chamar a atenção. Um deles é a matéria seca. Nós, quando analisamos estas amostras, vimos que existia uma grande variabilidade na matéria seca. Encontramos entre 46% e 89% da matéria seca. E essa variabilidade, pelo menos aquilo que nós achamos, tem muito a ver com a fase em que nós recolhemos, ou seja, a amêndoa ela é recolhida numa altura em que existem temperaturas mais elevadas, e aquele subproduto depois fica muitas vezes no campo e exposto às condições climatéricas. Ou seja, se nós recolhermos numa fase, ou se aquele subproduto for utilizado numa fase mais próxima da recolha, terá maiores níveis de umidade, ou seja, se estiver mais tempo sujeito às condições climáticas, né, maiores temperaturas, ele vai apresentar maiores valores de matéria seca. E isto, para quem está a utilizar, também é importante, porque podemos estar a dar aos animais uma matéria-prima que pode ter mais ou menos água, mais ou menos, os nutrientes podem estar mais ou menos diluídos. Utilizar uma capota de amêndoa com 46% de matéria seca ou 89% é diferente, tanto do ponto de vista daquilo que estamos a funcionar ao animal, como também do ponto de vista da conservação. Depois as cinzas. As cinzas não encontramos valores muito elevados, na ordem dos 10% na matéria seca, mas por aquilo que também encontramos na bibliografia, chama aqui a atenção para a possível contaminação com o solo. Ou seja, durante o processo da colheita das amêndoas, depois pode ir uma contaminação de solo, e nós que estamos agora a fazer um ensaio com capota de amêndoa, é frequente encontrarmos pedras nos comedores, depois vemos que aquilo foi ali algumas pedras misturadas, e isto pode aumentar o teor de cinzas. A capota da amêndoa ela é pobre em proteína bruta, e quando é incorporada nas dietas é preciso ter em atenção o valor global da proteína da dieta, e muitas vezes é preciso fazer ou mistura com outras matérias-primas ricas em proteína, ou mesmo suplementação, por exemplo, com ureia. Eu já vos vou mostrar alguns trabalhos em que fizeram essa suplementação para compensar o baixo teor de proteína da capota da amêndoa. Tem moderados teores em fibra, e este teor de fibra também pode ser variável. Nas amostras que nós recolhemos não foi muito variável, mas aquilo que está descrito na bibliografia é que pode haver aqui grandes variações. E eu vou-vos mostrar um trabalho
de 2020, é recente, recolheram várias amostras, ou seja, cada coluna é uma amostra diferente. A parte mais escura, a preto, corresponde, ou seja, numa mesma amostra, aquela amostra pode estar, digamos que contaminada e tem uma fração pode ser pedaços ainda da casca rija, que também podem surgir, ou mesmo ramos da árvore, e depois a parte cinzenta, que é mesmo a capota, digamos, pura. E vemos que entre amostras existe uma grande variabilidade, umas com mais proporção de casca rija ou de ramos e outras que têm menos. Isso depois vai afetar o teor de fibra bruta da nossa amostra global. E aqui vemos que, por exemplo, foi separada essa fração do pedaço de pele de casca rija e de ramos, e quando analisaram a fibra bruta, tem um elevado teor de fibra. A capota da amêndoa pura, né, que corresponde aqui à zona cinzenta, tem 13%, mas depois quando juntamos tudo, vemos aqui um aumento do teor de fibra bruta. Ou seja, em amostras em que tenham maior quantidade destes contaminantes, eu chamo-lhes contaminantes porque o nosso objetivo era ter só capota de amêndoa, porque é aquilo que é mais interessante, pode haver aqui esta redução do valor nutricional da capota da amêndoa. Depois tem outro aspecto muito, muito interessante, que é o elevado teor em açúcares. Pelo menos eu estou muito interessada neste subproduto por este elevado teor em açúcares e também é uma matéria-prima com um subproduto com elevada energia bruta. Relativamente à digestibilidade, tanto da matéria seca como da matéria orgânica anda na volta dos 60% e a digestibilidade da proteína é baixa, 21%. Ou seja, é uma matéria-prima com baixo teor em proteína e uma digestibilidade da proteína também baixa. Mas é uma fonte muito interessante de energia e também de fibra, ou seja, tem um teor moderado de fibra que também pode ser muito interessante. E eu aqui apresento, fui buscar alguns resultados também, estão disponíveis no site do SubProMais, são amostras que foram analisadas, neste caso pelo INIAV, ou seja, todos estes resultados são do INIAV e que estão disponíveis nas tabelas. E fui buscar algumas matérias-primas, alguns deles são subprodutos, pela sua proximidade em alguns aspectos com a capota da amêndoa. Por exemplo, a polpa de citrinos ou a polpa de beterraba são matérias-primas que são subprodutos, mas estão disponíveis no mercado internacional e, por exemplo, a polpa de citrinos hidratada tem baixo teor em proteína, tem os mesmos níveis de fibra e também de açúcar. Já a polpa de beterraba tem um bocadinho mais de fibra e menos de açúcar. E depois comparamos, por exemplo, aqui com o feno de luzerna, que já tem muito maior teor de proteína, mas também tem maior teor de fibra. E temos aqui no final um feno de aveia com elevado teor em fibra, porque a capota de amêndoa pode ser vista desta perspectiva, como uma fonte de açúcar, não é? Como uma polpa de citrinos ou uma polpa de beterraba, mas também uma fonte de fibra. Também tem compostos bioativos, nomeadamente os taninos condensados, e o baixo teor ou a baixa digestibilidade da proteína também está associada à presença dos taninos, que se ligam à proteína e que os podem dificultar o acesso ao longo do tubo digestivo à proteína, e também tem ácidos tritripenoides, que também têm sido associados ou têm demonstrado atividades interessantes. E no CEBAL, a colega Fátima também tem trabalhado com estes ácidos de outra fonte, mas com estes ácidos, e a capota da amêndoa também é uma fonte desses ácidos. E quando comparamos, em termos de atividade antioxidante, a capota da amêndoa com outros subprodutos que nós analisamos neste projeto, no SubProMais, vemos que a capota da amêndoa fica aqui no grupo dos subprodutos que têm maiores valores de atividade antioxidante. Curiosamente, a capota da amêndoa não tem sido muito explorada, pelo menos na perspectiva da alimentação animal, como uma fonte de compostos bioativos que podem ter algum tipo de benefício ou na saúde, no bem-estar animal ou na qualidade dos produtos. Na componente animal não tem sido explorada nessa perspectiva. Dizer-vos também que nos Estados Unidos, especificamente na Califórnia, que é uma zona de produção de amêndoa, já existe, e onde a capota de amêndoa já é vulgarmente utilizada a partir dos anos 40 do século passado, passou a ser utilizada de uma forma muito regular na alimentação de bovinos, principalmente de vacas leiteiras, e eles até já têm uma classificação para a capota de amêndoa em termos da sua qualidade, não é? É uma coisa que já está regulamentada, digamos assim, em que se tiver estes níveis, ou seja, inferior ou igual inferior a 13% de umidade, igual inferior a 15% de fibra bruta e menos
ou inferior ou igual a 9% de cinzas é a melhor qualidade, ou seja, designam por capota de amêndoa, mas depois se já tiver uma fibra bruta entre 15% e 29% já é capota e casca de amêndoa, e então se tiver mais do que 29% já a classificou como a casca rija, né? Como nós designamos cá a nossa casca rixa. E pelo que me pude perceber, até o valor com que a capota de amêndoa é comercializada também depende, para além de depender da sua composição, está muito dependente do mercado do leite. Quando o mercado do leite está mais baixo, também há uma desvalorização da capota da amêndoa, ou seja, é uma realidade completamente diferente da nossa. Nós, pelo que conseguimos apurar, já existem produtores que estão a utilizar esta capota de amêndoa, mas não de uma forma assim, sistemática e de uma forma corrente, como acontece na Califórnia. Queria trazer aqui também, para vos deixar esta informação sobre os níveis de incorporação que temos encontrado na bibliografia. A capota de amêndoa é utilizada principalmente em dietas de ruminantes, e encontramos muitos ou mais trabalhos em vacas leiteiras. Quando juntamos todos os trabalhos sobre a utilização da capota na alimentação animal, não há muitos trabalhos, e isso é evidente também na pesquisa que a Ivone fez, pelo menos em termos de trabalho, de investigação, não é uma das áreas que se destaca a aplicação de subprodutos da amêndoa na alimentação animal, e de facto não há muitos trabalhos, se bem que, por exemplo, como vos disse, na Califórnia já é habitualmente utilizada. Mas, por exemplo, no caso das vacas leiteiras, são utilizados níveis de até 25%, mas com suplementação de ureia. Este é um aspecto importante. Há um trabalho que mostra que a utilização, por exemplo, de 18% de capota de amêndoa na dieta, mas sem este ajuste do teor de proteína, há uma redução da produção do leite. E no caso dos ruminantes, os trabalhos que encontramos, a capota da amêndoa substitui sempre uma parte da forragem, maioritariamente feno ou luzerna desidratada, e depois, ou seja, estamos a tirar uma matéria-prima rica em proteína e estamos a colocar outra matéria-prima pobre em proteína. Depois é necessário fazer este ajuste, nomeadamente com a ureia, ou compensação com outras matérias-primas que integrem essa dieta. No caso de cabras leiteiras, encontramos um trabalho em que utilizaram 35% de capota de amêndoa e a suplementação com ureia, e sem problemas na produção. Já para borregos em crescimento também, valores na ordem dos 20% a 40% de capota de amêndoa na dieta e também suplementação de ureia, e outros trabalhos em que não fizeram a suplementação, mas que houve algum ajuste na dieta em que permitiu manter os níveis de proteína também elevados nas dietas com a capota de amêndoa, valores entre 5% e 10%, ou 15% a 30% de capota de amêndoa. No caso, por exemplo, dos suínos e das aves, há muito menos trabalhos sobre a utilização da capota de amêndoa nestes animais. Normalmente são níveis mais baixos, por exemplo, 15% na dieta de suínos e 6% a 9% na dieta de frangos em crescimento, sem que exista efeito no desempenho produtivo dos animais, neste caso no crescimento. No caso dos cavalos, há um trabalho que refere que mostra que podem ser utilizados até 45% da capota de amêndoa, em associação com, acho que era com feno de luzerna e feno de aveia, que permite manter os cavalos, eram cavalos em manutenção, permite manter os cavalos bem igual a uma dieta controle, naquele caso uma dieta controle. Isto só para deixar aqui alguns valores dos níveis de incorporação que estão a ser estudados e que estão a ser utilizados na alimentação dos animais. Quanto à conservação, como eu já vos falei, o facto de a recolha da amêndoa ocorrer numa altura em que temos condições climáticas que permite depois que existe uma desidratação natural da capota da amêndoa, acaba por ser uma vantagem, porque de uma forma simples é possível manter aquele produto sem se degradar. Também é possível fazer uma desidratação artificial, mas pelo preço, não é? E pela, digamos, indisponibilidade de ter acesso a este tipo de tecnologias de uma forma, ou seja, nas proximidades ou de uma forma fácil, pode inviabilizar este tipo de processo, ou em silagem.
Um dos trabalhos que foi feito no projeto Supromais foi a ensilagem de capota de amêndoa em misturas com outras matérias-primas ou também com outros subprodutos. Ou seja, fizemos sempre com misturas e não só a capota de amêndoa. E foi utilizada esta máquina está no INIAV e foi trabalhada, digamos, foi construída pelo Tagus Valley, que é um dos parceiros deste projeto, em parceria com o INIAV, em que a mistura que nós queremos ensilar é colocada aqui nesta boca e depois sai aqui a capota da amêndoa, onde nós colocamos um saco e que este batente que fica na zona do fundo do saco permite que quando a silagem sai, ela vai ficando compactada e depois esta parte aqui de trás ela vai andando para trás e o saco vai sendo cheio e vai ficando compactado. E depois no final temos estes sacos de cerca de 40 quilos com a silagem. E de facto a silagem ela mantém-se, é uma silagem de boa qualidade e palatável, ela bem aceita pelos animais e esta silagem continha 20% de capota de amêndoa, 60% de dresch de cerveja e 20% de feno de luzerne. Isto permite-nos ter uma silagem com 42% de matéria seca e 19% de proteína. Aqui podem ver nas fotografias, consegue-se ver aqui os pedaços da capota da amêndoa. Nós já estamos está neste momento a decorrer um ensaio com ovelhas, em que nós estamos a fornecer estas silagens às ovelhas, em que começamos com um grupo de ovelhas gestantes, que estava em pastagem, e que depois foram divididas em 2 grupos, o grupo controle e um grupo que era fornecida silagem com capota de amêndoa e também uma porção de concentrado comercial normal, adaptado a esta fase da produção, ou seja, para ovelhas gestantes e depois para ovelhas em aleitamento. Foram colocadas ou foram distribuídas por estas 2 dietas mais ou menos um mês antes do parto e depois, após o parto, mantiveram-se com as mesmas dietas e com os borregos, e é essa fase que nós estamos a acompanhar neste momento. Posso dizer-vos que as ovelhas aceitam muito bem esta dieta e uma coisa que temos reparado e que achamos muito curioso é que, digamos que as ovelhas são muito golosas pela capota da amêndoa, que elas apresentam uma precisão enorme na seleção da capota da amêndoa. Quando nós distribuímos a silagem, elas primeiro comem a capota toda, escolhem tudo e depois é que comem o resto da silagem. Parece-me que tem corrido muito bem. Eu trago só aqui poucos resultados, porque isso ainda está a decorrer, mas fizemos aqui a análise da variação do peso das ovelhas entre o parto, o peso que tinham ao parto e o peso que atingiram na última semana. E vemos, e formamos aqui 3 grupos, de acordo com a variação, ou seja, ovelhas, um grupo em que perdeu entre 3 a 2 kg, depois outro grupo entre menos 1 e 2, e aumentou até 2 kg e de aumentos de 3 a 7 kg. E vemos para assim muitas diferenças entre a utilização da capota de amêndoa ou concentrado normal. Por exemplo, aqui entre menos 1 e 2 kg, que é onde temos a maioria das ovelhas, né, com variações insignificantes, temos 50% das ovelhas que estão alimentadas com capota de amêndoa e 61% com concentrado, mas depois no grupo dos 3 ou 7, ou seja, que ganharam entre 3 a 7 kg, temos 33% das ovelhas que comeram a silagem da capota de amêndoa. Ou seja, pelo menos por estes resultados, pelos resultados que obtivemos até a última semana em termos de variação do peso, acho que são muito animadores e acho que este tipo de silagem pode ser perfeitamente fornecido às ovelhas sem prejuízo da sua condição. Estamos também a recolher leite para fazer análise dos parâmetros normais, a proteína, a gordura, vamos fazer também os ácidos gordos e estamos a acompanhar o desempenho, o crescimento dos borregos. Para terminar, só deixar aqui algumas notas de alguns pontos que me parecem mais relevantes. É dizer-vos que a capota de amêndoa é uma fonte de energia de fibra, mas tem baixo teor em proteína e pode ser necessário fazer esta a suplementação ou mistura com matérias-primas ricas em proteína, que permitam um maior aporte de proteína. Também apresenta compostos bioativos, mas o potencial que esses compostos podem ter na saúde e bem-estar dos animais ou na qualidade dos produtos ainda está por explorar e é uma das áreas que temos muito interesse em explorar. Também destacar a variabilidade da composição química,
da capota, para além da variedade, eu esqueci de referir que também existem diferenças entre as variedades em termos da composição química da capota da amêndoa, depois também aquelas questões que eu referi, o facto de poder ter alguma contaminação com terra ou com casca rija ou ramos das árvores, que depois faz diminuir de alguma forma o valor nutricional dessas matérias-primas. E depois a conservação, e parece-me que a desidratação natural ou a ensilagem são duas boas formas de utilizar a capota da amêndoa na alimentação animal. Deixar aqui também só a nota que muito daquilo que eu estive aqui a dizer vai ser publicado no próximo número da revista Voz do Campo, vai sair agora no início de julho, já no próximo mês, em que fizemos aqui um artigo sobre a utilização da alimentação animal e que passa por estas várias questões que eu também falei aqui, desde a composição química, a conservação e depois os níveis de incorporação nas várias espécies. Quero agradecer à minha equipa, todos os elementos do Grupo de Valorização do Agroalimento que têm trabalhado também nesta área, ou na recolha de imagens, nas análises, tudo no ensaio que estamos a fazer neste momento. Também agradecer ao INIAV, à engenheira Teresa Dentinho, que muito deste trabalho também foi feito por ela e pela equipa que trabalha com ela, e por fim, agradecer a vossa atenção e a vossa presença.